Bom, esse é o segundo encontro da nossa mobilização, Unidos pela Ciência, e hoje iremos discutir sobre alguns temas que permeiam essa crise que a gente está passando. Entre elas inclui a questão do tratamento precoce, que continua sendo, né, continua insistindo nesse tipo de tratamento, mesmo havendo todas as contraindicações por parte de diversas autoridades de saúde do mundo todo, inclusive a OMS. Iremos comentar sobre o crime, né, que o governo federal cometeu ao pensar que se poderia sim atingir uma imunidade de rebanho, né, uma falta de conhecimento e ignorância da ciência epidemiológica, e a questão da lenta vacinação no Brasil, né, e a questão do lockdown nacional, né, porque as pessoas veem a vacina como uma esperança de continuar adotando essa posição de que não devemos voltar às atividades normalmente e não devemos nos preocupar com o distanciamento social, né? Inclusive, passar um panorama a respeito de como o novo ministro da Saúde tem reagido com relação a isso, né? Quais são as propostas dele nesse sentido. Então, vamos começar falando sobre a questão do tratamento precoce. Alguém gostaria de começar dando, dando início nessa parte? Bom, vou só então trazer que semana passada, né, teve o primeiro caso de pessoa que vai ter que fazer um transplante de fígado por conta desse uso do kit COVID como tratamento preventivo. E não foi automedicação, foi realmente prescrevido por um médico, ainda como o Anderson falou, aceito pelo Conselho Federal de Medicina, não se posicionam contra, apesar de no mundo todo já terem várias evidências de que não funciona. E, ao mesmo tempo, esse homem que vai passar, não sei se já passou agora pelo transplante de fígado, se contaminou com Covid do mesmo jeito e vai ter que passar por essa cirurgia enquanto passa pelo tratamento de Covid. Eu só queria comentar então que, né, tem uma matéria que eu vi na revista Oeste. O presidente do Conselho Federal de Medicina, ele disse que não é verdadeira afirmação segundo o qual o tratamento precoce contra a Covid é ineficaz. E ele diz que, infelizmente, certos assuntos foram proibidos, e essa história de que está estabelecido na literatura que o tratamento precoce não tem efeito na fase inicial é mentira. Então, eu não entendo como alguém pode dizer isso, um presidente de um conselho tão importante, né, seria a autoridade máxima com relação à medicina, fazer uma afirmação dessa quando a gente tem dados no mundo todo, centenas de pesquisas comprovando a ineficácia desses medicamentos, né? Então, eu acho que falta uma resposta. Será que ele não leu todas essas pesquisas? Ele não está por dentro de todas essas pesquisas? Eu não entendo porque as pessoas insistem em usar um medicamento que não tem nenhuma comprovação de que funciona. Isso é ridículo, é um absurdo, né? E as pessoas insistem. E não adianta me dizer, se o seu pai tivesse na UTI, você iria aplicar esse remédio? Não, porque não tem eficácia, né? É a mesma coisa de você aplicar qualquer coisa. Muito pelo contrário, como a Natália mencionou, o medicamento pode ser até mais nocivo à saúde da pessoa. Então, eu não consigo entender por que as pessoas insistem na burrice. Porque se você não tem prova, como é que você vai aplicar? É meio que, sabe, você sabe que não funciona. Você vai lá e insiste. Eu não entendo isso. Alguém me explica qual é a lógica por trás disso, né? A questão Parece é que que, a lógica se perdeu, não existe mais ciência, não existe mais consenso. não sei comentar que tem essa questão da propaganda, né? Então você tem vários, desde o início lá da pandemia, você tem o presidente fazendo vídeos falando que ele tomou, né? Porque ele foi infectado pela Covid, que ele tomou e que funcionou.
e outras pessoas que têm uma certa influência, né, fazendo o mesmo. Então, acho que nesse estado, assim, as pessoas no geral, que ainda dão ouvidos a esse genocida, continuam acreditando em tudo que ele fala, né? Então, acho que não importa. Isso meio que se tornou agora uma questão de fé. Não adianta. Você pode apresentar inúmeros estudos sobre aquilo, você pode pegar os maiores especialistas na área sobre aquilo. A palavra daquele cara vai ser sempre mais importante para as pessoas. Então, o que ele falar, as pessoas vão seguir. Então, hoje em dia, elas estão tomando, não é, sabe, quando você fala, não tem eficácia, não, né, tem estudos mostrando que faz mal, olha só, notícias de pessoas morrendo por causa disso, de pessoas desenvolvendo doenças por causa disso. Não tem nenhum tipo de validade essa informação para as pessoas que continuam apoiando o Bolsonaro, entende? Eu acho que entra até num nível meio que de teoria da conspiração, assim. Realmente, as evidências que a gente tem apontam que não funciona, mas ainda tem esse pensamento forte, né, de que todas as notícias ou descobertas científicas que contradizem o que o Bolsonaro está falando são apenas um grande truque da mídia para tirar ele do poder. E eu acho que esse é um dos motivos. Outro motivo é que realmente o presidente do Conselho Federal de Medicina, ele é visto mesmo por muitas pessoas inclusive que não têm o tempo e o treinamento assim para identificar pensamentos científicos, para ir atrás de evidências que comprovem ou não o que ele está falando. E então, como também o nosso presidente incentiva bastante isso de seguir ordens, né? E então eu acho que o argumento de autoridade acaba ganhando bastante gente. E além disso, dando continuidade ao que a Carol falou sobre propaganda, também não foi dado nessa declaração falando que é falso, que não funciona o tratamento precoce, não foi dada uma fonte para essa informação. Não foi dada nenhuma explicação aprofundada, foi apenas isso jogado no ar. E esse tipo de propaganda, quando realmente não tem uma fonte que você pode verificar se a pessoa está falando verdade ou não, está chamada de... Quer dizer, não é chamada, é usada historicamente para criar desconfiança entre as pessoas. Então, esse tipo de pronunciamento, não sei se é intencional, mas causa para a nossa sociedade esse efeito de dividir as pessoas. Sem contar esse investimento de mais de R$ 1 milhão, foi mais de R$ 1 milhão para pagar influencers para divulgar a respeito do kit Covid. Onde já se viu fazer uma palhaçada dessa, né? O governo é muito covarde, muito cara de pau, ficar investindo dinheiro público em coisa inútil, né? Enquanto ele deveria estar investindo em publicidades a respeito das pessoas, como elas usarem máscara direito, porque não adianta você falar uma vez, você tem que repetir a publicidade. Para você educar um grupo de pessoas, uma população, você tem que insistir intensamente todos os dias, ainda mais num fenômeno desse, né? Então, essa verba ela poderia ser usada de forma inteligente, não de forma estúpida, e ser utilizada para intensificar a publicidade, para as pessoas aprenderem o que é distanciamento social, o que é usar máscaras. Porque nem onde há condições de se fazer distanciamento, mesmo em locais onde há condições de você usar máscara, isso não ocorre, né? O governo federal poderia, inclusive, investir em máscaras para distribuição em massa. Então, ano passado, em alguns estados, foi investido esse dinheiro para distribuição de máscaras. E acho que até ficou famoso na internet que as máscaras que a prefeitura de Manaus distribuiu eram grandes demais
e aí as pessoas estavam usando como sutiãs, e então isso também foi um puta gasto de dinheiro público, assim, porque ela não, é grande num ponto que não dava para ser usado, assim, então não só usou muito material, tanto quanto produziu uma coisa que não funciona, assim, que ninguém consegue usar como máscara. E como você disse sobre essa coisa de precisar sempre reforçar, realmente fazer uma campanha para conscientizar as pessoas, a gente percebe que o Bolsonaro e o time dele de ministros, desde o começo, desde que entraram, até mesmo na campanha eleitoral, né, sempre apelavam muito para essa tática de ficar jogando informações que não tem fonte, sem fonte, e, e repetindo isso, né? Há anos agora, já faz anos que eles estão fazendo isso. Então pensa, tipo, o que poderia ter sido uma propaganda realmente conscientizadora está sendo um esforço de anos para que, que sendo intencional ou não, está só gerando desconfiança e desinformação entre as pessoas normais, né? Outro ponto que eu acho que é importante comentar com relação a esse kit COVID, porque tem muita gente, né? Eu falei já dos vídeos que Em tudo isso, né, que a gente vê muitas pessoas que as pessoas não estão usando máscara na rua. E isso é ridículo. As pessoas deveriam sim estar usando, ainda mais agora com essa variante. Você sai na rua, você vê um monte de gente burlando a regra, né? E essa questão do uso do medicamento, muitas pessoas usam isso como justificativa, ou seja, existe um tratamento para a Covid, então não preciso me preocupar muito com isso, né? É uma ideia de que eu até tenho aqui um boletim do Covid, que foi escrito pelo grupo de estudos sobre desinformação nas redes sociais da Unicamp, e dentre outros professores e pesquisadores, né? E eles mencionam isso, né? Tem um trecho aqui. Eles dizem o seguinte: a defesa da cloroquina induz as pessoas de grupos de risco a se exporem, acelerando o ritmo de transmissão da doença. Ou seja, você está defendendo um medicamento que pode ser no mundo da imaginação dessas pessoas, que não sei com qual princípio que elas partem para concluir que o medicamento ele tem eficácia, mas as pessoas acabam, né, agindo de forma negligente, não se protegendo, e hoje a gente chega no ponto em que a gente chegou no Brasil, né, com essa segunda onda. Quase 4 mil mortes por dia. Isso é ridículo. a outra questão também, você comentou sobre as máscaras, que meio que criou um folclore, assim, de que se você usa máscara, você está 100% protegido. Então, se você usa máscara, você pode entrar em lugares com aglomeração, você pode, né, entrar em transporte público lotado, você pode ir no supermercado, você pode fazer festa, porque, tipo, não, né, sempre foi, é claro, houve, nos primeiros meses da pandemia, eu acredito, aquela questão sobre a eficácia das máscaras, né, tipo, não, o vírus, ele é muito menor do que as brechinhas lá do tecido, né, no caso de máscara de pano. Mas daí foram realizados estudos vendo que, na verdade, a máscara é mais para proteger as partículas de saliva e tal, que podem ter o vírus. Mas em algum momento essa questão foi totalmente distorcida, né, porque falam, use máscara, mas mesmo com máscara mantenha uma certa distância. Mas hoje, assim, parece que não,
Parece que todo mundo esqueceu desse fato, né?